Irmãos, é uma bênção a gente poder iniciar agora esse período da escola dominical e poder também meditar sobre um tema que é muito empolgante, maravilhoso. E nós vamos nessa oportunidade, pelo menos nesse mês agora, estar abordando o tema sobre corpo, alma e espírito. E eu quero assim inicialmente perguntar aos irmãos, né? Será que Deus não considera todos os aspectos da nossa vida, a nossa vida como um todo? Será que apenas as questões espirituais que Deus está preocupado, ou que são importantes na nossa vida? O que os irmãos acham? As outras coisas, elas têm alguma importância para Deus? Ou será que se a gente cuidar das coisas espirituais, da nossa vida, do nosso espírito, todas as outras coisas também são tratadas e cuidadas? O que vocês acham? Uma coisa vai puxando a outra, né? Nós, irmãos, queremos assim desmistificar algumas coisas, né? Tirar algumas ideias que às vezes nos é passado com meias verdades. E nós precisamos compreender que Deus se importa com todos os aspectos da nossa vida. A nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida emocional, todos os aspectos da nossa vida são importantes para Deus. E o Senhor tem permitido nós meditar na sua palavra, compreender essas coisas, porque muitas pessoas às vezes são, vamos dizer assim, orientadas ou mal orientadas por meias verdades, ou por mentiras, ou por enganos. E o diabo que é o enganador. O inimigo das nossas almas, ele quer distorcer as coisas para que a gente não desfrute de tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Veja, quando eu falo assim, meias verdades, como é que se constrói uma heresia? Uma heresia, ela tem uma aparência de verdade, mas não é a verdade, não é exatamente o que Deus deseja para a nossa vida. Então eu quero inicialmente, olha só, vamos ver aqui alguns exemplos, né, do que às vezes nós distorcemos o entendimento por causa de uma meia verdade. Lá na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, verso 8. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O que você tira, assim, quando a Bíblia fala que o exercício físico é de pouco proveito? Uma versão diz assim, para nada serve. 1 Timóteo 4, versículo 8. Quando você vê esse texto, né? O exercício físico para nada é proveitoso, a piedade, porém, ou seja, uma vida temente a Deus, uma vida de busca ao Senhor, e isso realmente é que tem proveito, porque tem promessa na vida eterna. Se você examinar esse texto isoladamente, tirar ele do seu contexto, tirar ele assim, do âmbito da consideração com outras passagens bíblicas, qual é a conclusão que você chega a respeito de exercício físico? Algo necessário. A gente sabe que é algo necessário, mas se eu tirar isso do contexto, o exercício físico para nada é proveitoso. Aí vem aquela ideia, né? Quando as pessoas vai fazer o exercício físico, vem com aquela ideia assim, não, o que importa é você exercitar o seu joelho, né, no chão, buscando a Deus em oração, clamar ao Senhor, botar o rosto no pó, e aí por diante. Porque a vida piedosa é que tem valor. O exercício físico para nada adianta, não é proveitoso. Essa é uma meia verdade, é uma mentira. Não é verdade isso. Alguém falou aqui, né? O exercício físico é importante para o nosso corpo. Outra meia verdade.
se nós tirarmos as coisas do contexto. João capítulo 6, verso 63. Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Foi o que Jesus disse. Se eu pegar essa parte aqui, a carne não produz nada que se aproveita. A nossa carne não tem valor algum? O que será que Jesus estava querendo dizer quando mencionou sobre o Espírito da vida? A carne não produz nada que se aproveita. A gente precisa, se a gente for examinar isso daqui fora do seu contexto, o que Jesus estava querendo dizer, a gente vai ver assim que o nosso corpo não vale nada. Vocês já viram, alguém aqui já viu aquela série The Walking Dead? The Walking Dead? É uns mortos-vivos, né, que ficam andando assim, né, todo aos pedaços, né? Você imagina assim, se a carne não vale nada, se a carne não presta para nada, né? Então, é tipo Walking Dead, né? A sua carne está toda apodrecida, você não está aí se portando por nada, porque a sua carne não vale nada. O que vale é o seu espírito. Isso é uma meia verdade. Jesus estava ensinando heresia? Evidente que não. Mas nós tiramos a coisa do contexto, do que Jesus está querendo dizer nessa passagem bíblica aqui, que ele está falando com os seus discípulos, né? E aí alguém pega e tira isso da realidade da Bíblia como um todo e pensa assim, como não serve para nada? Às vezes a pessoa está enferma, está doente. Você sabe por que as pessoas... Os leprosos, por exemplo, eles andavam todos cobertos e afastados da sociedade. Você sabe? Contaminar? Contaminar as pessoas. Não era não só, eles afastavam da sociedade para não contaminar as pessoas, mas eles tinham a carne coberta com panos, com trapos e tudo mais, para não ficar evidenciado aquelas feridas, que é uma coisa horrível. Você está diante de um quadro de uma pessoa leprosa, de uma pessoa com várias feridas no seu corpo. Então o corpo precisa ser tratado, precisa ser coberto. Tem algumas pessoas que têm algumas enfermidades na pele, e o que elas procuram fazer? Tratar daquilo dali, cobrir aquilo dali. Se a carne não tem proveito nenhum, vai ficar o quê? Vai ficar aquele exposto, andando que nem o pessoal do Walking Dead, né? Aqueles mortos que ficam caminhando para lá e para cá e todos caindo aos pedaços. Não é essa a realidade. Outra coisa, vamos aqui, essa aqui é mais emblemática, porque eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Está escrito aqui em Eclesiastes: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Salomão está dizendo aqui que tudo é vaidade. Quantas pessoas já falaram isso assim? Isso é vaidade, tudo é vaidade, né? Se nós tirarmos isso da contextualização, ou dentro das circunstâncias em que Salomão estava vivendo, nós vamos também dizer e pegar o texto bíblico para respaldar as nossas vaidades, dizendo, ou as nossas insatisfações, dizendo, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas será que tudo é vaidade? Será que quando nós cuidamos por exemplo, do trato, né, da nossa aparência, como nós nos colocamos diante das pessoas, tudo é vaidade? Nós temos que ter atenção que Salomão, quando escreveu isso daqui, ele dizendo assim, tudo é como correr atrás do vento, tudo é inútil, não adianta. Ele falou assim, eu fui um rei que recebi sabedoria e meditei sobre muitas coisas que acontecem debaixo do sol, e vi que tudo é vaidade. Por que Salomão fez essa declaração? Vamos pegar o seu contexto. Salomão escreveu Eclesiastes em que tempo da sua vida? Vocês têm ideia?
Foi quando ele recebeu a sabedoria de Deus? Quando ele recebeu o reinado? Foi no final dos seus dias. Depois dele haver se desviado da parte do Senhor, se desviado dos caminhos do Senhor, porque ele foi atraído pelas ideias das muitas mulheres com que ele se contaminou. Salomão teve muitas mulheres, inclusive de outros povos, com outras culturas. E ele começou a se misturar, e por esta razão ele começou a viver na pele o preço da desobediência, o preço de andar fora dos caminhos e fora dos propósitos de Deus. O que ele plantava ia para outro. Por isso que ele fala assim: o que você semeia, outro que vai desfrutar daquilo que você semeou. Mas isso, ele foi examinando várias coisas que estavam acontecendo dentro da sua circunstância e viu: tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo aquilo que eu faço. Mas Salomão, no fechamento do livro de Eclesiastes, ele faz a seguinte observação: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento algum. Porque o que importa é temer a Deus. Ele aprendeu a lição. Então nós não podemos pegar um texto bíblico, tirar ele do seu contexto, para poder criar uma doutrina, criar um ensinamento que é uma mentira, que é uma heresia, que é um engano. Vamos observar agora aqui na palavra que Deus, ele se importa com todos os aspectos da vida humana, da nossa vida. Vamos abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 2 até o verso 8. Eu quero assim mostrar para os irmãos como Deus se importa com cada detalhe da nossa vida, com cada área da nossa vida. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, se você mora no morro ou mora no meio da cidade movimentada, você vai ser abençoado. Não importa o lugar onde você mora, você pode morar num grande centro ou pode morar numa área rural, o Senhor vai abençoar a sua vida ali, independente de onde você está morando. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como todas as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Então, diz aqui o texto, que o Senhor tem cuidado aí com o fruto do seu ventre, com seus filhos, com seus netos. Deus tem cuidado também das suas colheitas. O Senhor vai abençoar as suas colheitas. O Senhor vai abençoar também a cria dos animais que você tem, os seus animaizinhos de estimação. O Senhor tem cuidado deles. Diz aqui, Ele vai abençoar o gado que você cria para poder produzir o leite, para produzir a carne, para poder fazer outras coisas. O Senhor vai abençoar o seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor vai abençoar o trabalho das suas mãos. O Senhor vai abençoar a sua despensa. O Senhor está preocupado com o que você tem ou o que você não tem. O Senhor supre as suas necessidades. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. O Senhor também se importa com as pessoas que se relacionam com você, as vidas que estão aí ao seu redor. Deus tem atenção para aquele que se levanta como inimigo contra a sua vida. Veja, irmãos, o Senhor se importa com a sua segurança. Você está andando aí nos lugares e pensando assim, meu Deus, quanta violência, quanto distúrbio, quanto problema. O Senhor se importa com a sua segurança. Aonde você está morando, aonde você trabalha, aonde você está na escola, seja o lugar onde você estiver, o Senhor se importa. E o Senhor vai te abençoar. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. Maravilha, hein? O Senhor vai abençoar tudo que a sua mão fizer.
A irmã está fazendo umas bonequinhas aí, né? Para a glória de Deus, que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos. Outros irmãos estão trabalhando na cozinha, estão trabalhando nos lanches, estão trabalhando na educação, estão fazendo alguma coisa. O Senhor vai abençoar o trabalho das suas mãos. Ele se importa com todas as áreas da nossa vida. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O lugar onde você coloca a planta dos seus pés é abençoado pelo Senhor. O Senhor, irmãos, tem sim preocupação com essas áreas. Veja, eu estou falando aqui de áreas materiais. Não tem nada a ver aqui. Eu não falei em nenhum momento sobre a questão espiritual. Eu só estou falando de aspectos da nossa vida com as quais Deus se importa conosco. E ainda mais, lá no Salmo 128, no verso 1 a 4, diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão também o que? Como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É bênção de Deus. Observe que desde que nós lemos lá em Deuteronômio, e eu estou lendo aqui no Salmo, essas bênçãos na nossa vida, elas são decorrentes, fruto de quê? Da obediência, de temer ao Senhor, de ter reverência às coisas que Ele nos orienta, que Ele diz para nós. E se nós andarmos nisso, né, nos caminhos e nos propósitos de Deus, tudo que as nossas mãos fizerem vai ser abençoado pelo Senhor. Isso é promessa que vai nos seguir, porque Deus prometeu e Ele é fiel de cumprir. E ainda mais uma coisa, você sabe que tem pessoas assim que pensam que Deus é tão assim fora da realidade humana que não compreende as necessidades emocionais, né? Olha aqui, até a satisfação dos casais, Deus está se importando com eles. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, verso 5, diz assim: se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem ele se casou. Prestou atenção? Durante 1 ano ele não vai fazer nada a não ser fazer feliz a mulher com quem ele se casou. E alguém pensa que Deus não se importa com as relações humanas, que Deus não se importa com a relação dos casais, que Deus não se importa com as coisas que você tem necessidade. Não, é tudo espiritual. Irmãos, a gente tem que abrir a nossa cabeça e ver que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à sua imagem. Está escrito: então disse Deus, façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu quero aqui, irmãos, dizer que todos nós, conforme está escrito aqui, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a palavra de Deus fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós temos a essência de Deus, que nós somos um ser espiritual, né? Só que nós temos uma dimensão semelhante à dimensão do nosso Criador. E eu queria mostrar a você nessas figuras aqui agora,
Veja essa figura aqui, né? Vamos fazer uma consideração aqui entre a Trindade e o homem. Deus, ele é constituído de Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas que movem em perfeita unidade. Vamos olhar aqui o que o texto da palavra nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 21. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo movem em perfeita unidade. São três pessoas distintas, mas que trabalham em mútua cooperação, agem de maneira única. Por isso nós chamamos de Trindade. O termo melhor ainda é até triunidade, porque eles movem numa unidade perfeita. Diz o texto aqui em João 17, verso 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus está dizendo aqui que assim como está em mim e eu em ti. Então, Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. E eles movem em perfeita unidade. João 5,19. Jesus lhes deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Estão observando como a Trindade trabalha em perfeita unidade? Trabalham juntos? João 15, verso 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ele está fazendo aqui menção ao Espírito Santo. Então, como vamos entender essa unidade aqui, essa Trindade, né? Veja aqui essa figura. Deus, ele é considerado o Pai porque ele é o Criador, o governador de todo o universo. O Filho é o grande arquiteto de Deus, que trabalha em perfeita harmonia com o Pai, não faz nada que o Pai não tenha conhecimento e que não o vê fazer. E o Filho assumiu um papel como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho, dentro desse aspecto, ele veio, se fez carne, nasceu no meio dos homens para assumir o papel de redentor da humanidade. E nesse tempo agora, ele assume o papel de intercessor, ele intercede por nós, ele age em nosso favor, ele se coloca em nosso favor, ele que nos justificou diante de Deus, e falou assim: esse que crê em mim, que recebeu o meu sacrifício, agora é justificado dos seus pecados diante do Pai. Então Jesus assumiu esse papel. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele Espírito que pairava sobre a face das águas. Ele é o que fornece vida e dá poder, ele capacita, ele é chamado de um conselheiro. Jesus disse assim: vocês não vão ficar sozinhos, mas eu enviarei o meu Espírito para que esteja convosco, e ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo está conosco para nos capacitar, para nos conceder poder, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos animar, para nos instruir. Então o Espírito Santo está em perfeita harmonia com a Trindade. E o Senhor diz que Ele glorificará o meu nome, porque Ele vem da parte do Pai e Ele testificará de mim, disse Jesus. Então, quando nós recebemos a presença do Espírito Santo, Ele engrandece o nome do Senhor Jesus, Ele exalta o nome do Senhor Jesus, Ele testifica e concede graça pelo poder de Deus, para a capacitação nossa, para realizar os propósitos do Senhor. Então, eles trabalham em perfeita harmonia, em unidade. Então, são três pessoas que trabalham em perfeita unidade. Mas onde eu quero chegar com isso?
Disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então, nós também trazemos características semelhantes ao nosso Deus, no que diz respeito aos seus atributos. Alguns atributos de Deus nós recebemos, mas algo assim muito importante entender, que nós também somos formados de 3 partes, 3 áreas. Nós temos corpo, é isso que você está vendo aqui, olha assim para o seu braço, esse aí é o seu corpo. Nós temos também uma alma, aonde está ali a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e nós temos um espírito, que é onde está a nossa identidade, é o nosso homem interior, é o nosso eu. É essa parte que se comunica e se relaciona com Deus, é o nosso espírito. Então nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Semelhante à divindade, à Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, também nós temos essa constituição. O corpo é a parte material, e a alma e o espírito é aquela área imaterial, não é feito de matéria. A alma, ela envolve a nossa área de emoções, os nossos sentimentos. Nós vamos ver aqui no texto, na palavra, eu quero mostrar para vocês assim, essa intimidade, essa ligação que temos no nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, que eles não agem de forma separada, né? O que nós temos observado pela palavra, e nós vamos aqui agora confirmar, primeiramente, essa formação tríplice. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz aqui o texto: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses e falando que o Deus de paz os santifique inteiramente, por completo. Amados, não é só o nosso espírito que precisa ser purificado, santificado, abençoado, estar ligado. A nossa alma também, o nosso corpo também. Todo o nosso ser precisa estar integralmente, completamente preparado para o dia do Senhor, para a volta do Senhor. Todo o nosso ser. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, eu vejo que é importante a gente trazer essa referência bíblica, porque há teólogos, há pensadores que dizem que só existe corpo e alma, ou corpo e espírito. Em outras palavras, eles consideram alma e espírito a mesma coisa. Na verdade, não é a mesma coisa. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, como está escrito aqui na palavra. A questão é que o corpo é aquela parte material, e a alma e o espírito é a parte imaterial, é que não é matéria. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus tem poder para até separar a alma e o espírito. Você se lembra que o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu pratico. E há uma luta entre a alma e o espírito. Há uma luta interior entre a carne e o espírito. Quando eu falei alma e espírito, ou carne e espírito, carne eles falam em relação ao nosso corpo, nós vamos já compreender aqui algumas coisas. O corpo é essa parte em que habita o nosso espírito. E a nossa alma, ela
capta as informações do mundo exterior para os seus sentimentos, para as suas emoções, através do corpo. Nós temos sentidos, né? Os 5 sentidos que tradicionais, são tradicionais, comuns: a nossa visão, nosso paladar, a nossa audição, o nosso tato. Mas existem outros sensores do nosso corpo que transmitem informações do mundo exterior para o nosso interior, para a nossa alma. E o nosso espírito é aquela parte imaterial que nos identifica como pessoas únicas. Você pode ter até nos gêmeos univitelinos, ou seja, aqueles gêmeos que são iguais, eles podem ser iguais, mas eles têm espíritos, identidades diferentes. A identidade deles, o seu ser interior é uma identidade única diante de Deus. Apesar de o corpo ser igualzinho, geneticamente tudo parecido, mas eles têm um espírito distinto e até os sentimentos também distintos. Eles não vão sentir a mesma coisa, não vão ter as mesmas emoções. Então cada ser é um ser único diante do Senhor, e o espírito é que dá essa identidade. E o nosso espírito é justamente aquela parte do nosso imaterial que se relaciona com Deus, que pode estar em comunhão com o Senhor ou não. Quando não está em comunhão com Deus, esse espírito fica apagado, fica morto, fica, vamos dizer assim, sem a instrução do Senhor, mas sente a fome e a necessidade de Deus, porque todo ser tem corpo, alma e espírito, e o nosso espírito foi criado, foi gerado, recebemos esse sopro de Deus para termos relacionamento com o Senhor. E quando ele não tem relacionamento com o Senhor, o que acontece? A nossa alma apenas é alimentada com os impulsos da carne, é alimentada apenas com a percepção das coisas que ela recebe, que o seu corpo sente. Então ela vai procurar se satisfazer e se, vamos dizer assim, mover de acordo com os sentidos que ela percebe. Já o passo de que quando o nosso espírito ainda que esteja lá dentro, né, clamando pelo Deus vivo, como disse o salmista, né, clamando como a corça clama pelas fontes das águas, vamos dizer assim, esse espírito ainda não está na comunhão com o Senhor, ele fica buscando uma divindade para ele adorar, para ele buscar, para ele compreender esse vazio que ele sente dentro de si, mas não será completo até o momento de ele entregar seu coração para Jesus e começar a ter um relacionamento vivo com esse Deus que o criou, que o formou. Nós vamos ver aqui, irmãos, agora, alguns reflexos que o corpo exerce sobre a alma e sobre o espírito, e vice-versa, porque eles todos são intimamente interligados um com o outro. Eles estão em perfeita comunhão, em perfeita unidade. E quando as coisas não fluem bem, um ressente do outro, e um prejudica o outro. Essas áreas da nossa vida acabam prejudicando. Provérbios capítulo 3, versos 7 a 8, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Veja o reflexo que a nossa alma exerce sobre o nosso corpo. Quando o nosso corpo está bem, quando a nossa alma está bem, o nosso corpo tende a reagir de forma melhor. Quando também o nosso corpo não está bem, isso pode trazer reflexos para a nossa alma. Nosso corpo tiver alguma deficiência, isso vai provocar também reações lá dentro do nosso sentimento, da nossa alma. A gente fica preocupado, ansioso, tenso, e nessas horas onde entra o Espírito de Deus,
para poder nos mostrar, nessa comunhão que temos com Ele, as verdades anunciadas pela palavra e que fortalece o nosso ser, o nosso homem interior, e que nos capacita para vencer as nossas dificuldades. Aqui também, Gálatas, no capítulo 5, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo aqui anunciando aquele dilema que eu ainda há pouco falei com vocês. Quando isso acontece? Isso acontece quando nós estamos sem receber esse alimento que vem pelo Espírito de Deus, e nós não nos deixamos guiar pelo Espírito, mas sim pelos impulsos da carne. Oi? Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Então, amado, veja, quando aqui está dizendo assim, né? Vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Como eu ainda há pouco falei, a nossa alma, ela capta os impulsos do mundo exterior, e ela procura satisfazer aos seus desejos. E como o homem está separado da comunhão com Deus por causa do pecado, ela vai procurar satisfazer as coisas que levam à desobediência, levam apenas à satisfação do prazer de você realizar o que a sua carne deseja, e muitas vezes isso vai estar contrário à vontade perfeita do Senhor. Se nós não queremos andar na carne, precisamos alimentar o nosso espírito, e o nosso espírito em comunhão com Deus vai fortalecer e vai trazer luz à nossa alma, e vai direcionar. E nessa batalha que existe dentro de nós, o espírito querendo uma coisa, mas a sua carne querendo outra, porque ela está envolvida nas suas emoções, com a alma, ela deseja fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas se você estiver fortalecido no Espírito, você vai disciplinar a sua alma, o seu corpo, e você vai ser guiado pelo Espírito do Senhor. Por isso que o provérbio, tem um texto na palavra, né, que se tem uma coisa que nós precisamos vigiar e cuidar, é dos nossos sentimentos, porque ele governa todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente realiza. E para nós concluirmos, vamos ver aqui Provérbios capítulo 15, versículo 13. Diz assim: a alegria no coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Veja, irmãos, se a nossa alma não está bem, ela provoca reflexo no nosso exterior, no nosso corpo. Ela abate também o nosso espírito. Se nós não tivermos esse cuidado, pensarmos o seguinte, que nós somos apenas matéria, ou que nós somos apenas, ou que a nossa matéria, como diz aquele texto, né, que nós falamos ainda há pouco com os irmãos, que é uma meia-verdade, que a carne para nada mais aproveita, e nós nos preocuparmos apenas com o nosso espírito, nós vamos sofrer com isso, porque nós não estaremos considerando todos esses aspectos. Veja essa figura aqui, ó. Corpo é essa parte, é o nosso ser, é a nossa carne, são os nossos órgãos internos, são os nossos ossos. Isso aqui é a parte do nosso corpo. A nossa alma é aquela área que envolve as nossas emoções, dados, reflexos que a gente recebe desse mundo exterior. E a nossa alma pode estar alegre, feliz, satisfeito. E isso tanto a alma daquele que conhece a Jesus, quanto aquele que não conhece a Jesus. Nós podemos estar com o coração regozijando, alegre. Nós podemos estar também com o nosso
nosso coração angustiado por alguma preocupação que veio por causa de algumas coisas que começou a minar na nossa mente, e aí a gente fica ansioso, e isso traz desconforto. E o nosso espírito, está aqui representado nessa figurinha pequena, né, a escalada dele, né, subindo, é aquela parte do nosso ser interior que se relaciona com Deus, e que procura estar ligada com o Senhor para ser alimentada pelo Espírito de Deus, para ser dirigida pelo Espírito de Deus. O nosso espírito precisa sim de estar em comunhão e em perfeita harmonia com o Espírito do Senhor. E quando o nosso espírito está fortalecido pelo Espírito de Deus, nós conseguimos então vencer as fraquezas da nossa carne, mostrar a nossa alma. Diz lá, mostrar a nossa alma a verdadeira luz. Lá em Efésios, no capítulo 2, fala que outrora nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. O que quer dizer isso, estar morto? É o espírito apagado, é o espírito sem a orientação, sem luz, porque a carne está bem vivazinha, né? Ela está bem esperta, ela quer fazer uma coisa, quer fazer outra, mas o espírito está ali apagado, não está fluindo, não está orientado, dirigido. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir nosso espírito e passamos a nos relacionar com Deus, nós nos alimentamos. E não é nem através da nossa alma que a gente se relaciona com Deus, porque você pode estar às vezes entristecido, abatido, mas quando você se liga com o Senhor, independente das circunstâncias, você consegue ser fortalecido no Senhor, você consegue ser alimentado por Deus. Então, irmãos, hoje nós estamos fazendo uma introdução desse assunto. Nós vamos agora, nas próximas aulas, dentro desse mês, considerar os aspectos individuais sobre a alma, sobre o espírito e sobre o corpo. Que aspectos são esses? Como que nós podemos deixar o Espírito Santo nos ajudar dentro de cada uma dessas áreas? Porque como nós estamos vendo, tudo está interligado. Se o nosso coração está alegre, isso até aformoseia esse rosto. Você fica mais bonito, porque você está feliz. Agora, se você está abatido, seu semblante fica carrancudo, você começa a criar aquelas marcas de expressão e fica um negócio meio esquisito, né? Então, bom é estar com o coração feliz, a alma abençoada, mas para isso nós precisamos alimentar o nosso espírito e deixar que o Espírito de Deus vai trabalhando em cada uma dessas áreas. Então, na próxima aula, nós vamos abordar sobre a alma e vamos ver quais são esses aspectos que prejudicam a nossa caminhada até com Jesus. A comunhão com o Senhor atrapalha o nosso corpo, traz enfermidade para o nosso corpo. A alma enferma traz enfermidades também para o corpo. Então nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom?